O salário oculto que meu filho e a nora mimada quiseram tomar de mim. Aquelas palavras ecoaram na mente de João enquanto ele lutava contra o turbilhão de emoções que o inundava na mesa de almoço. Os raios do sol entravam pela janela, iluminando a casa simples, mas cheia de amor e dedicação. O cheiro do feijão cozido dançava no ar e, por um instante, ele sentiu-se reconfortado. Mas essa paz durou pouco. Pedro, seu filho, e Clara, sua nora cheia de ambições e sonhos, não tinham ideia do que estavam prestes a fazer, anunciar que queriam usar a herança que ele conquistou com tanto suor e sacrifício. "Mãe, pai, temos uma grande ideia", disse Pedro com os olhos brilhando. João, com as mãos calejadas de plantar, parou imediatamente, um frio na barriga. Clara, ao lado, sorriu e complementou: "Queremos abrir uma loja de moda em São Paulo. Vamos tirar o Brasil do lugar comum." A cada palavra, João sentia como se cada golpe em seu coração ecoava na sala. Como assim? As risadas, as colheitas distribuídas ao longo dos anos, o esforço que ele dedicou a cada semente dentro do solo, tudo parecia desmoronar em um instante. Ele apenas balançou a cabeça, incredulidade tomando conta. Como pai, João havia feito de tudo para garantir um futuro melhor para seu único filho. Levou Pedro para a escola todos os dias sob o sol escaldante, trabalhou sob tempestades que muitas vezes destruíam seus sonhos agrícolas. E agora, ao olhar para os olhos do filho e da nora, a decepção se traduzia em chamas ardentes. Por que não viam o sacrifício que ele fez? Por que não enxergavam o valor do trabalho duro? Vocês não entendem o que isso significa para mim. Esses anos todos, cada gota de suor. Sua voz, antes segura, tremia. A discordância instantânea entre gerações se transformou em um campo de batalha emocional. Os ânimos ficaram acirrados, palavras ferinas foram trocadas, e uma sombra de tristeza varria o que deveria ser uma refeição em família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os momentos se prolongavam e a tensão evaporava a alegria daquela mesa. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de João ao lembrar-se da educação que sua mãe lhe deu. Ela, uma mulher forte, sempre dizia que o trabalho dignifica o homem. Agora ele não sabia mais o que fazer. Lembrava-se do cheiro do barro, do som do trator na lavoura, de todas as vezes que ele viu seu pai plantar um pé de feijão e dizer que cada planta era uma parte de sua própria vida. A raiva consumia João, mas, ao mesmo tempo, um desejo ardente de ser ouvido e reconhecido queimava em seu peito. Ele fechou os olhos, tomou um profundo fôlego e então decidiu que não se deixaria abater. O amor pela família ainda pulsava dentro dele. Ele precisava encontrar uma forma de expressar sua frustração sem se tornar o vilão da história. Mas como? O que ele poderia fazer para mostrar a eles que por trás de cada madeira que cortava havia um homem dedicado que sempre sonhou com o melhor para sua família? Com essas perguntas insistindo em sua mente, João se levantou, decidido a construir um novo caminho, um que talvez resgatasse a conexão familiar que estava se perdendo entre cifras e planos. Ele olhou nos olhos de Pedro e Clara, buscando a oportunidade de abrir um diálogo que pudesse transformá-los em verdadeiros aliados. E ali, em volta daquela mesa cheia de pratos e sons, ele percebeu que o futuro da família dependia não apenas de suas raízes, mas também de como eles dariam os próximos passos juntos. João respirou fundo, o coração batendo forte enquanto se preparava para falar. A tensão estava palpável no ar e ele sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Olhou para o feijão no prato, sentindo a nostalgia da infância, da simplicidade que sempre foi sua verdade. Uma verdade que agora parecia ameaçada por sonhos grandiosos e distantes. "Pedro, Clara", começou ele, com a voz trêmula, "eu entendo que vocês têm sonhos
E eu sempre quis que vocês se sentissem livres para sonhar, mas é complicado para mim. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Essa herança que vocês querem usar é mais do que dinheiro. É o legado da nossa família. É tudo o que consegui construir com sacrifício e trabalho duro. Clara trocou olhares com Pedro, e a expressão de ambos era uma mistura de confusão e súbita reflexão. A ambição deles, que parecia tão clara e vibrante, agora começava a perder a força diante da sinceridade do pai. João continuou, tentando se manter calmo. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, o que restará? O que vocês realmente querem deixar de legado? Uma loja que pode ser uma moda passageira ou um pedaço dessa terra que sempre nos deu vida? Os olhos de Pedro se desviaram e João notou a angústia que se acumulava. Ele queria que Pedro visse, que sentisse a bagagem histórica que cada semente plantada trazia. Não eram apenas plantas, eram memórias, lutas e conquistas de gerações. Pai, a gente só queria... Pedro começou, mas parou, buscando as palavras. Ele estava em conflito e João pôde ver isso. O filho que antes parecia tão decidido, agora estava apenas inseguro, uma calmaria antes da tempestade interna. João mais uma vez respirou fundo, tentando não deixar a raiva ou a tristeza tomarem conta. Fechou os olhos, imaginou as lembranças, os momentos que o tornaram quem ele era. Ele precisava compartilhar isso. Precisava que ambos entendessem. Olha, disse, suavizando a expressão. Pensem só na última colheita. Lembram-se da satisfação ao ver a lavoura cheia, o cheiro do milho verde? Aquilo era o trabalho de anos, de cuidados e dedicação. Não é só um negócio, é nossa história. O que acham de pensarmos juntos? Eu posso ajudar vocês, mas precisamos encontrar um caminho que respeite nossas raízes. Silêncio. O peso das palavras flutuava no ar, e João notou a tensão começar a dissolver. Pedro, com a testa franzida, começou a repensar as coisas. Clara olhou para o pai e um olhar de entendimento se formou. Os olhos dela brilhavam, e foi então que João se deu conta que a discussão não era só sobre dinheiro, mas sobre o que realmente significava ser família. Talvez sejamos jovens demais para saber como montar uma loja, Clara disse lentamente. Mas queremos construir algo juntos, de verdade. Não entendíamos como a herança te afetava tanto. E nós não entendíamos você, pai. A gente só queria fazer algo grande, algo que representasse nossos sonhos. Pedro completou, visivelmente emocionado. João sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. A luz que começou a surgir entre eles era uma promessa de mudança. Mas, ainda assim, havia um vazio, um abismo a ser preenchido. E se, em vez de apenas uma loja, fizermos um projeto que una a tradição e a modernidade? João sugeriu. Um lugar que não só venda roupas, mas que conte histórias, que honre as nossas raízes. Os olhos de Clara e Pedro se iluminaram lentamente. A ideia parecia brotar, como uma semente pronta para germinar. Mas, ao mesmo tempo, João sentiu um frio na barriga. Aquele passo representava muito mais do que apenas a venda de roupas. Era o início de um novo capítulo para eles. Mas, enquanto a empolgação crescia na sala, João sabia que havia mais obstáculos pela frente. E esse novo projeto poderia abrir portas, ou, quem sabe, revelar verdades que estavam há muito enterradas. Como seu próprio passado poderia interferir nesse novo futuro? Ele se perguntou se estava realmente preparado para isso. Você está disposto a arriscar a herança por um sonho? A dúvida parecia pairar no ar. E João sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Após aquela pausa carregada de emoção, Clara e Pedro trocaram mais um olhar. Era possível sentir a energia entre eles. João, por outro lado, estava em um turbilhão. Aparentemente, era o início de um diálogo profundo, mas ele temia que um truque inesperado poderia surgir no meio de tudo. E o que você acha que devemos fazer primeiro, pai? Pedro perguntou, a voz ainda trêmula, mas agora mais firme. Ele estava começando a se abrir, a se comprometer com a ideia de uma construção conjunta. Temos que pensar em como trazer as histórias para essa nova ideia, disse João, sentindo uma onda de esperança. Precisamos saber de onde viemos. E o que queremos realmente com isso? Mais do que vender, a gente pode criar experiências, Clara interveio.
Ela tinha se transformado, a energia dela era contagiante e as palavras começaram a fluir. Podemos ter um espaço onde as pessoas possam vir aprender, trocar ideias sobre moda e sustentabilidade e sobre nossas raízes. Isso mesmo! E podemos usar as roupas como uma forma de expressar tudo isso, mostrar que cada peça tem uma história, completou Pedro. A animação em sua voz crescia. João sorriu. Eles estavam finalmente começando a entender a essência do legado. Mas, dentro dele, uma voz sussurrava dúvidas. E se for muito tarde para isso? E se as coisas não saírem como vocês esperam? E se o passado voltar? A ideia de construir um projeto que combinasse seus sonhos com suas raízes era empolgante, mas particularmente assustadora. João foi tomado por uma onda de lembranças, como as dificuldades de seus pais, a queda e a ascensão da plantação. Ele se lembrou das vezes em que nada parecia prosperar, das horas em que ficou acordado, preocupado se conseguiria alimentar todos. Eu só quero que tenhamos uma base forte, disse ele. Uma base que não só respeite nossas tradições, mas que também esteja preparada para enfrentar o que vem pela frente. Clara, agora com os olhos brilhando, insistiu. E se nós fizermos um evento de lançamento? Algo que una a comunidade. Um dia em que todo mundo tem a chance de ver o que estamos criando juntos. A gente pode até envolver artistas locais, Pedro adicionou, os olhos repletos de entusiasmo. Poderíamos fazer uma feira, envolver música, comida da nossa região e um desfile com as nossas roupas. Mostrar que o passado não é só uma memória, mas uma inspiração. João mal conseguiu conter a alegria que estava brotando dentro de si. Essa ideia não apenas os uniria, mas tinha o potencial de galvanizar a comunidade. Entretanto, a sombra de seu passado não se afastava. E se os fantasmas voltassem na forma de velhos conhecidos? Aqueles que sempre questionaram suas escolhas. Vamos para a prática, ele falou, sentindo uma onda de determinação. Mas precisamos estar prontos para enfrentar todo tipo de reação, tanto de fora quanto de dentro da família. O clima na sala mudou. O entusiasmo ainda estava lá, mas agora havia um reconhecimento claro do desafio que estava à frente. Mesmo assim, todos pareciam dispostos a lutar, ao menos por um tempo. Enquanto eles conversavam sobre a grandiosidade do novo projeto, uma mensagem inesperada no celular de João interrompeu o momento. Era de um antigo conhecido, alguém que havia se afastado da vida da família há anos. O coração de João disparou, e ele olhou para a tela repelido pela ideia de que o passado estava prestes a se revelar. Por trás da empolgação, a incerteza pairava. O que poderiam descobrir? E seria esse o momento em que os segredos culminariam em algo maior do que um simples negócio? O olhar de João fixou-se na tela do celular. As palavras da mensagem pareciam dançar em sua frente, e a ansiedade tomou conta dele. Era de Marco, um nome que durante anos parecia ter se dissipado como a fumaça. João não se lembrava de ter ouvido o nome daquela forma, tão familiar e ao mesmo tempo distante. Ele respirou fundo antes de abrir o texto. João, precisamos conversar. Tem coisas que não foram ditas e podem afetar todos nós. Aguardo sua resposta. Clara e Pedro perceberam a mudança na expressão dele. O entusiasmo do momento passou como uma sombra e uma espinha de tensão começou a se formar no ar. As paredes da sala, que antes pareciam vibrar com ideias novas, agora pareciam se fechar, como se as velhas lembranças quisessem se infiltrar. Pai, o que foi? Você ficou pálido! Clara exclamou, a preocupação evidente na voz. É uma mensagem do Marco, respondeu João, esforçando-se para manter a calma. As lembranças de suas conversas, das promessas que nunca foram cumpridas, invadiam sua mente. Marco sempre teve um jeito de criar problemas. Seria essa a hora em que tudo isso regressava? Marco? Aquele da antiga plantação? Pedro perguntou, os olhos arregalados. O que ele quer agora? Acho que talvez seja sobre o nosso negócio, João respondeu hesitante. Ou talvez algo mais. Ele tem uma visão diferente sobre o que fazemos e pode ser que ele queira revisitar o passado. Você vai responder? Clara insistiu, com uma determinação que João não esperava dela. Não sei, ainda estou pensando, respondeu ele, sentindo-se dividido. Por um lado, queria deixar o passado para trás, mas a ideia de que tudo poderia voltar à tona o aterrorizava. E se ele trouxer à tona questões que preferíamos esquecer?
Perguntou Pedro, cruzando os braços. Você tem que se proteger, pai. Nós também. João sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a decisão de interagir com Marco não afetava apenas a si mesmo, mas a própria família. Um dilema profundo o consumia, entre o que era certo e o que sua história já havia mostrado. Ele se lembrou de vezes em que confiar nos outros o havia levado a decepções. A conversa ao redor do novo projeto, que, até então, era uma luz vibrante no futuro, escureceu com essa ameaça. O clima mudou. As ideias se dispersaram como folhas ao vento, perdidas em um mar de incertezas. E o que antes era um diálogo de sonho se tornava uma sombra de dúvida. Clara, percebendo a hesitação do pai, decidiu agir. E se nós nos encontrássemos com ele juntos como família? Se ele estiver falando sério, pelo menos poderemos ouvir o que ele tem a dizer. Não podemos deixar que estas coisas antigas nos impeçam de construir o novo. João sentiu um calor no peito. A coragem de Clara era inspiradora, mas o medo ainda o mantinha aprisionado a velhas cicatrizes. Você está disposta a isso? Sim, e Pedro também, respondeu Clara, olhando para o irmão, que assentiu com a cabeça, embora ainda parecesse incerto. João fechou os olhos por um instante, sussurrando uma oração silenciosa a si mesmo. Ele sabia que, a qualquer momento, a conversa com Marco poderia desandar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar os fantasmas do passado com sua família ao lado preenchia seu coração de uma esperança renovada. Então vamos fazer isso, declarou João, sentindo a tensão se misturar à determinação. Vamos nos encontrar com ele, mas precisamos nos preparar para qualquer repercussão. O que quer que ele traga à tona, que seja feito de forma que nos una, não nos quebre. Com a decisão tomada, o clima começou a mudar novamente. Uma sensação de que estavam prontos para encarar o que vinha pela frente tomou conta do ambiente. Porém, uma nova incerteza pairava no ar. Até onde iriam as revelações do passado? E afinal, o que Marco realmente queria? Naquele instante, enquanto os novos laços se formavam, uma pergunta crucial ecoava na mente de João. Isso poderia, de fato, ser a chance de um recomeço ou mais uma armadilha a caminho do desastre? O dia da reunião se aproximou e a tensão no ar era quase palpável. Mesmo com a decisão tomada, João se sentia como se estivesse prestes a pisar em terreno minado. Ele olhou nos rostos de Clara e Pedro, sentindo uma mistura de orgulho e medo. A coragem deles o motivava, mas a incerteza do que estava por vir pesava como uma âncora em seu coração. Na manhã do encontro, João preparou o café da manhã, uma tentativa de criar um ambiente acolhedor antes do confronto que se desenhava. O cheiro do café fresco se espalhava pela casa, mas mesmo esse aroma familiar não conseguiu dissipar o nó em sua garganta. Clara e Pedro estavam ali, envolvidos em suas próprias preocupações, mas ele podia ver nos olhos deles que estavam prontos para o que iria acontecer. Você acha que ele pode realmente ter mudado? Clara perguntou, a expressão carregada de dúvida. Não sei, mas mudanças podem ser variadas. Ele pode ter crescido ou apenas se tornado mais astuto. João respondeu, sentindo a frustração borbulhar. Eu só espero que ele não traga mais problemas do que soluções. Podemos lidar com isso, pai. Estamos juntos, garantiu Pedro, com uma segurança que aquecia o coração de João. A ideia de ter seus filhos ao seu lado nesta batalha era reconfortante. Ele os tinha criado para serem fortes, resilientes, ainda que sua preocupação fosse mais com os possíveis estragos que as revelações de Marco poderiam causar a todos eles. Ao chegarem ao local combinado, um pequeno café afastado da cidade, João sentiu um frio na barriga. O cenário rústico, com luz suave filtrando-se pelas janelas de madeira, parecia se alinhar perfeitamente com seus próprios sentimentos confusos. Cada mesa ocupada ao redor parecia ser um lembrete de que a vida continuava, indiferente aos dramas pessoais. Quando Marco entrou, era como se um raio tivesse atravessado a sala. Sua presença era familiar, mas o tempo transformou o que antes parecia ser alguém próximo em um estranho. As rugas ao redor de seus olhos contavam histórias de batalhas que João não havia vivido. O olhar que outrora irradiava confiança, agora era uma máscara de insegurança. João, Marco começou, a voz hesitante quebrando o silêncio que os envolvia.
Obrigado por virem. A tensão logo se transformou em uma dança complicada entre olhares, gestos nervosos e palavras não ditas. Marco hesitou em encarar diretamente João, mas ao observar o rosto de Clara e Pedro, uma faísca de reconhecimento pareceu passar por ele. Seriam eles reais para os olhos de Marco ou apenas um eco do que ele havia deixado para trás? Eu sei que o passado é complicado, Marco disse, buscando a compaixão que sempre teve em seu olhar. Mas o que trago aqui pode mudar tudo, e não apenas para mim, mas para vocês também. João sentiu o coração acelerar. As palavras de Marco eram pesadas como chumbo, carregadas de promessas e ameaças. O que ele teria a dizer que impactaria a vida da sua família? O que ele escondia que poderia resgatar ou destruir seus laços? Então, o que você tem para nos contar? João perguntou, tentando manter a voz firme, mas com a expectativa ardendo dentro dele. É uma história que começa muito antes de hoje e envolve vocês de maneiras que nem imaginam, Marco respondeu, o semblante mudando. Ao ouvir isso, um calafrio percorreu a espinha de João. O que poderia ser tão profundo e sombrio? A revelação já estava prestes a emergir, e a verdade prometia um impacto que poderia reescrever a história de todos eles. O que ele revelaria? E a que preço? João, Marco começou novamente, mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu repentinamente e uma figura familiar entrou na sala. O coração de João disparou. O que antes era uma conversa entre antigos conhecidos estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado. A pessoa que entrou era Ana, a irmã de João. O semblante dela era um misto de surpresa e preocupação. Os olhos dela se arregalaram ao ver Marco ali, e João percebeu que a expressão de sua irmã transmitia mais do que palavras poderiam explicar. João, o que está acontecendo aqui? Ana questionou nervosa, enquanto se dirigia à mesa. Estamos apenas conversando, João respondeu, tentando esconder a tensão na voz, sobre coisas do passado. Marco, ao ouvir a voz de Ana, ficou visivelmente mais inquieto. Ele parecia saber que a presença dela tornaria a situação ainda mais delicada. Como você pôde trazer ela aqui? Marco perguntou, seu tom carregado de frustração. Eu não queria que mais pessoas se metessem nisso. E quem você pensa que é para decidir quem pode estar presente? Clara disparou, sua voz firme. Ela havia se levantado, seus olhos ardendo com uma mistura de indignação e proteção. João se admirou com a coragem da filha. Ele sabia que esse era um momento doloroso, mas a força dela brilhava. Ana, atenta aos corviãs, clima explosivo, respirou fundo e se sentou à mesa. Eu realmente não sei o que está acontecendo, disse, lançando um olhar entre João e Marco. Mas se estamos todos aqui, precisamos resolver isso. Precisamos ouvir a verdade, João concordou, sua voz mais firme agora. Ele sabia que não poderia deixar a situação se arrastar por mais tempo. Marco parecia estar à beira de fazer uma revelação, mas as distrações estavam atrapalhando. Certo, Marco começou, segurando suas mãos trêmulas sobre a mesa. Um tempo atrás, eu me meti em problemas e isso afetou todos nós. Eu fui envolvido em algo que não deveria, e o pior é que afetei pessoas que amo, incluindo vocês. As palavras dele ecoaram pela sala. João sentiu um peso crescente em seu peito. Era como se uma onda de culpa e arrependimento se espalhasse pelo ambiente, afetando a todos. Do que você está falando? João questionou, a confusão e a ansiedade se transformando em uma espécie de urgência. Ele precisava saber a verdade, custe o que custasse. Eu tenho algo para mostrar, Marco disse, hesitante. Documentos, provas que podem explicar tudo. E não se trata só de mim. Vocês estão envolvidos e a sua família. Tudo o que conhecemos pode estar em jogo. Clara e Pedro trocaram olhares e João notou como a mágoa e a preocupação se fundiam no olhar de cada um deles. Como tudo isso poderia estar conectando suas vidas de uma forma tão cruel? Por que você não nos contou antes? Ana questionou, sua voz abalando a tensão no ar. Se você realmente se importa, por que nos deixou na escuridão? As palavras de Ana pareciam deixar Marco abalado. Ele parecia lutar contra os próprios demônios enquanto tentava se justificar. Eu pensei que estava protegendo vocês, mas a verdade é que eu estava apenas tentando me proteger. João fechou os olhos por um momento, tragando a frustração.
Proteger a própria pele às custas de sua família? Isso não era novidade para ele, mas ainda assim vinha como um golpe. O que mais ele tinha escondido? Nesse momento, a porta se abriu novamente e um vento gelado atravessou o café, trazendo consigo uma aura de incerteza. João virou-se e viu um desconhecido entrar, um homem alto com um olhar decidido. O peso da revelação de Marco agora parecia quase insignificante diante da nova presença. "Eu preciso falar com você, Marco", disse ele, com uma intensidade que fez todos na mesa chivarem. O que estava prestes a se revelar poderia alterar o destino de todos eles, e João, cada vez mais tenso, sabia que as respostas poderiam não ser tão simples assim. A atmosfera no café tornou-se densa, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. O desconhecido caminhou mais perto, seu olhar fixo em Marco, que demonstrava uma combinação de nervosismo e vergonha. João sentiu seu coração acelerar, um desconforto gripando seu peito. "Quem é você?", Marco perguntou, tentando manter a calma, mas o tremor em sua voz denunciava seu estado. Interno. Meu nome é Rafael e eu tenho informações que você não pode ignorar, respondeu o homem sem desviar o olhar. A confiança em sua postura era quase palpável e isso deixava todos na mesa em um estado de expectativa e receio. Ana inclinou-se para a frente, os olhos arregalados de curiosidade. "O que você sabe sobre o meu irmão e o que está acontecendo aqui?" Rafael respirou fundo. "O que vou dizer pode mudar tudo. Marco, seu passado não é apenas seu. Ele envolve a sua família e agora vocês precisam enfrentar as consequências." A tensão se instalou e João sentiu as mãos suarem. Como tudo o que construíram poderia estar desmoronando ao redor deles? A imagem da vida tranquila que tinha com seus filhos parecia agora uma miragem distante. "Me diga logo, o que você sabe?", Marco exigiu, agora mais agitado. "Vamos sentar e conversar, não quero causar mais alvoroço", Rafael sugeriu, mas sua presença já havia criado uma tempestade na pequena mesa. Clara, observando a troca, finalmente se impôs. "Nós temos direito à verdade. Se você tem algo a dizer, é melhor fazê-lo agora. Estamos todos nessa, então não vamos nos esconder." Rafael assentiu e começou a falar com calma. Há alguns meses, Marco se envolveu com um grupo que não é exatamente legal. Ele pensou que poderia se safar, que poderia proteger vocês, mas as coisas saíram do controle. E o que ele não sabia é que esse grupo estava de olho nas suas ações. A revelação caiu como um trovão no meio da conversa. João virou-se para Marco, que já não conseguia esconder a vergonha e o desespero em seu olhar. "Você estava envolvido com criminosos?", João exclamou, mais chocado do que o que conseguia processar. Marco não respondeu, seu silêncio falando mais alto do que qualquer palavra. A culpa o abraçava e o peso dela era visível em seu semblante. "Se você não se afastar desse grupo, Marco, eles vão vir atrás de vocês. Isso pode atingir sua família de maneiras que você nunca imaginou", Rafael continuou. "E eu não sei se você percebe, mas já existem membros deles observando vocês, esperando o momento certo para agir." O coração de João disparou. Ele olhou para Ana e Clara, absorvendo a gravidade da situação. "O que fazemos agora?", perguntou, a voz vazia diante da incerteza. "Precisamos agir rápido. Uma vez que eles perceberem que estamos por perto, não haverá como voltar atrás", Rafael respondeu, seu olhar determinado. Marco, finalmente percebendo a gravidade do que estava acontecendo, olhou para a família com um misto de medo e arrependimento. "Desculpem-me, eu só queria proteger vocês. Não pensei que isso chegaria tão longe." A tensão tomou conta da sala. Ana se endireitou, uma determinação iluminando seu olhar. "Nós somos uma família, vamos enfrentar isso juntos, mas precisamos saber tudo. Não podemos deixar que o medo nos controle." João sentiu a coragem da irmã se espalhar pela mesa. E apesar do desespero, uma pequena chama de esperança começou a arder. Então, do lado de fora, um carro parou abruptamente. O motor ainda ligado, o barulho ecoou pelo café. Rafael olhou sério na direção da porta e sussurrou: "Parece que eles chegaram mais cedo do que eu esperava." A sala congelou em um silêncio tenso e João sentiu o pânico subindo. O que faria agora? Estavam preparados para enfrentar o que estava por vir?
A pergunta pairava no ar como um desafio e o tempo parecia se arrastar enquanto todos olhavam para a porta, esperando o que estava prestes a acontecer. O eco do motor ainda reverberava na mente de João, como se cada pulsar do som lembrava da urgência que estava prestes a tomar conta do café. Ele trocou olhares rápidos com Ana e Clara, que, visivelmente inquietas, pareciam lutar contra a mesma onda de pânico que agora inundava o espaço. Rafael se levantou de maneira súbita, erguendo uma mão em um gesto de precaução. Fiquem calmos, não podemos mostrar que estamos assustados, disse ele, já se dirigindo discretamente em direção à janela. Marco, paralisado pela culpa e pelo receio, finalmente despertou de seu estado de inação. O que fazemos, Rafael? Eles estão atrás de mim e de nós. A voz dele saía falha, como se um peso tivesse sido colocado em sua garganta. Precisamos sair daqui, não podemos esperar eles entrarem. Confie em mim. Tenha um plano, Rafael disse. Seu tom é firme, mas havia uma tensão em seus olhos que não passou despercebida. Ana pegou a mão de Marco, seu toque firme, uma âncora em meio ao tumulto. Eu não vou deixar você se afundar sozinho. O que quer que tenhamos que fazer, fazemos juntos. Sua determinação era contagiante e João começou a sentir a resistência crescendo entre eles. Rafael se virou para o grupo. Existem alguns fundos de segurança que vocês podem usar, algo que já tive que preparar para situações como essa. Eles estarão mais no escuro do que vocês imaginam. Vamos precisar ser rápidos e estratégicos. João assentiu, a mente já trabalhando para formar um caminho. Para onde vamos? O que pode nos dar uma vantagem? Rafael hesitou um momento, como se o óbvio estivesse à frente dele. Isso depende do que temos no carro. Eu espero que não tenham me seguido, mas... Ele olhou para a porta, uma preocupação nítida surgindo. Antes que alguém pudesse responder, um grupo de homens entrou no café, com a mesma linguagem de um predador à espreita. As expressões frias e calculadas se espalhavam entre eles. João sentiu seu estômago se contorcer. Era como se, em um instante, o espaço que antes parecia familiar se tornasse uma armadilha. Marco! Um dos homens gritou, sua voz profunda e ameaçadora. Vamos resolver um assunto pessoal. Você não precisa envolver sua família nisso. Dê um passo à frente e vamos acabar com isso rápido. João se lembrou das afirmações de Rafael. Eles estão aqui. Eles não vão parar, não é? Murmurei para Ana, que tinha agora os olhos arregalados, cheia de terror. Fica calma. Juntos, a gente dá um jeito. Ana exclamou, a fera de proteção tomando conta de seu coração. Rafael puxou Marco e as meninas para trás. Vamos pelas saídas dos fundos. Isso não precisa ser mais do que já é. Sigam-me e não olhem para trás. O grupo começou a se mover e João sentiu cada passo ser um desafio, um teste para o que significava ser uma família unida. Quando atravessaram a porta dos fundos, um sentimento de alívio começou a surgir, mas a tensão permanecia pulsando no ar à sua volta. Porém, ao chegarem no estacionamento, depararam-se com a visão de um carro ameaçador estacionado ali, o mesmo em que haviam ouvido o barulho do motor. Era visível que a caçada havia apenas começado e que o tempo estava contra eles. Rápido, para o meu carro! Rafael gritou, já correndo em direção a um sedã que parecia já antigo, mas confiável. Enquanto João corria, a adrenalina pulsando, ele percebeu a verdade contida no olhar de cada um dos membros da família. Uma mistura de medo, mas também de força. O que aconteceria se não conseguissem escapar? A resposta ecoou em sua mente e ele não a queria ouvir. Seu coração batia forte, mais uma vez, mais forte do que nunca. E antes que pudesse alcançar o carro e ter certeza de que estavam a salvo, um estrondo ecoou atrás deles. A porta do café foi arrombada e eles podiam ouvir as vozes ameaçadoras se aproximando. Estamos sendo caçados, João gritou. Corram! A realidade de sua situação os cercava e a sombra do desespero se tornava mais forte. O que fariam agora para sair disso? Desesperadamente, a questão insistia em bradar em seu coração, como um eco de uma verdade sufocante. O que viriam a enfrentar ao se deparar com a verdade do passado de Marco? Assim que chegaram perto do carro, Rafael puxou a maçaneta e a porta se abriu com um rangido que mais parecia um grito no silêncio tenso. Ele gesticulou para que todos entrassem rapidamente. João entrou apressadamente, sentindo o calor do corpo de Clara do seu lado.
Ana e Marco se espremeram no banco de trás, com as respirações pesadas e o olhar fixo na porta que agora era uma entrada para o desconhecido. Rafael ligou o motor com um rugido forte e logo eles estavam em movimento. O som do motor era uma música alegre em meio ao caos, mas não por muito tempo. João olhou para trás e viu sombras ameaçadoras surgindo na entrada do café. O grupo de homens estava em movimento, já se esgueirando em direção a eles, como lobos famintos. Precisamos de um lugar seguro, disse Rafael, sem desviar o olhar da estrada. Os olhos dele estavam focados, mas João podia ver uma sombra de medo, o mesmo que ele sentia. Para onde vamos? Perguntou Ana, a voz trêmula, mas determinada. Para a garagem velha do meu avô. Ninguém vai nos procurar lá, respondeu Rafael, se ainda estiver de pé. Marco estava em silêncio, as mãos apertando as pernas. Ele parecia estar em um mundo à parte, enfrentando seus próprios demônios. João, por outro lado, queria saber tudo. Por que ele estava sendo caçado? Que segredos da vida de Marco eles não conheciam? As ruas começaram a se estreitar e o ambiente escuro se fechava em torno deles. O coração de João acelerava com cada curva que faziam. Ele olhou pela janela e viu a cidade se transformando em uma mescla de luz e sombra, como se estivesse caindo em uma nova realidade. Mas havia algo mais, algo que estava prestes a romper essa aparente tranquilidade. Rafael, como você sabe que eles não vão nos encontrar lá? João perguntou, a urgência crescendo em sua voz. Porque meu avô fez inimigos e escondia muitos segredos, Rafael respondeu. Mas, por algum motivo, eles nunca pensariam em procurar por nós na garagem. Ana lançou um olhar a Marco. Isso pode ser uma armadilha. Precisamos ter certeza de que estamos seguros. A preocupação dela ressoava no ar. Era nítido que o que quer que estivesse acontecendo ia além da proteção física. Era uma luta por respostas. Rafael fez uma curva acentuada e entrou em uma rua estreita. Ali, a luz parecia escassa e o clima sufocante. João sentiu um calafrio, uma sensação de que eles estavam cada vez mais próximos da verdade que poderia mudar tudo. De repente, um farol aparece atrás deles, ofuscante e ameaçador. Rafael apertou o acelerador, seus músculos tensionados. "Eles nos acham!" gritou, os olhos fixos no retrovisor. O carro disparou pela estrada deserta, os pneus rangendo em protesto. João olhou para Marco, que finalmente parecia ter despertado. "Marco, você precisa nos contar a verdade. O que você fez para que eles venham atrás de nós?" A voz de João era quase um sussurro, mas carregava o peso de um pedido de ajuda. Marco desviou o olhar, a expressão dele mais distante do que nunca. Eu não sabia o quão fundo isso ia." As palavras dele se perderam no ar, como se um peso invisível estivesse pressionando sua garganta. Agora, a vida deles pendia entre a certeza e a incerteza. O carro acelerava, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. E enquanto eles fugiam de uma ameaça visível, sentiam que havia algo igualmente terrível se arrastando nas sombras de seus segredos. Quando chegaram na garagem, Rafael pulou do carro, gesticulando para que os outros seguissem. Mas antes que conseguissem sair, ouviram um estrondo ensurdecedor. Os homens estavam mais perto do que imaginavam. "Rápido, entrem!" Rafael gritou, a voz dele ecoando com desespero. João olhou novamente para Marco e percebeu que a resposta que tanto buscava estava ali, à flor da pele, mas ainda não revelada. O que mais eles estavam prestes a descobrir e quem realmente eram os verdadeiros monstros nesse jogo traiçoeiro? Assim que todos se apressaram para dentro da garagem, a atmosfera ficou pesada. O barulho dos passos dos perseguidores se aproximando fazia o coração disparar. Era como se o tempo estivesse se esticando e cada batida do seu coração ressoasse nas paredes antigas do lugar. "Desça, para o fundo", Rafael ordenou, puxando todos para as sombras. O cheiro de óleo e madeira antiga inundava o espaço, mas o medo ofuscava qualquer pensamento. As luzes do carro lampejante lá fora pareciam se aproximar cada vez mais e o som de vozes ameaçadoras ecoavam na noite. "Precisamos saber a verdade agora, Marco", João sussurrou, enfrentando o irmão mais uma vez. "Você não pode nos deixar no escuro." Marco hesitou, sua expressão refletindo o tormento interno de anos. "Eu me envolvi com pessoas que não deveriam ter nada a ver com nossas vidas. No início, era só uma forma de conseguir dinheiro rápido, mas depois, esses caras se tornaram perigosos e eles descobriram que eu tinha uma família que poderia usar como parte do jogo."
A declaração despedaçou o silêncio e o peso das palavras caiu sobre todos como uma névoa. João sentiu um nó se formar na garganta. Era tudo mais complexo do que ele imaginara. Por que não me contou antes? Poderíamos ter enfrentado isso juntos. O desespero transparecia em cada sílaba. Eu achei que proteger vocês era a melhor saída. Eu só queria acabar com isso sozinho. Marco gritou, a tensão despontando na voz. E agora estamos todos juntos nessa. O que você quer que façamos? Ana comentou, tentando manter a calma. Um olhar de determinação cruzou seu rosto. Temos que nos unir para resolver isso. Rafael, atento ao que se desenrolava, sussurrou. Eles estão quase aqui. Não podemos perder tempo. Marco, você precisa saber onde está a única coisa que pode nos ajudar a sair dessa. Ele se aproximou e, ao sentido do perigo, a urgência no ar era palpável. Eu escondi documentos vitais em um envelope. Se conseguirmos pegá-los, teremos algo para utilizá-los contra eles. É a única chance de garantir nossa segurança, Marco confessou, a expressão de medo agora se misturando com arrependimento. Pode ser arriscado, mas é melhor do que sermos pegos sem termos feito nada, disse Clara, suas palavras afiadas e decididas. Enquanto todos discutiam rapidamente o plano, o barulho do grupo se aproximava ainda mais. A tensão era quase palpável e João sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos, eu vou buscar, João decidiu, a coragem crescendo dentro de si. Ele sabia que essa poderia ser a única chance, mas também sentia o peso do risco nas costas. Ele olhou para Clara e Ana, que estavam visivelmente nervosas, mas confiantes em sua decisão. Cuidado, pai, Clara sussurrou, volte depressa. João se moveu devagar, sentindo cada passo como se fosse um teste. O coração palpitava em seu peito, enquanto ele tentava ouvir qualquer som que pudesse delatá-lo. Sua mão tateou a parede, buscando apoio enquanto avançava. Ao chegar na cortina de lona que separava a parte de trás da garagem, ele parou. A luz vermelha, 2 faróis ainda iluminava o espaço, e o que ele ouviria poderia mudar tudo. E então começou a procurar. Cada segundo contava. Ele abriu as gavetas, forçando-se a lembrar onde Marco disse que tudo estava guardado. E o que mais ele havia escondido de todos eles? O lastro de segredos ganhava vida à medida que sua mente vagava pela incerteza. Por um momento, ele parou e ouviu vozes. Os homens estavam mais perto do que pensava. Teremos que agir, vamos embora imediatamente, um deles disse, a urgência no tom dele levando João a acelerar a busca. Ele finalmente localizou um envelope escondido sob algumas ferramentas. O coração dele disparou ao segurá-lo. Era tudo o que precisavam. Mas, ao se virar, tragédias se desenrolavam. O grupo de homens estava prestes a entrar. A porta rangeu e a luz da garagem começava a se desvanecer. Não havia mais tempo. Agora, João gritou, retirando rapidamente o envelope e correndo de volta para a segurança de seus filhos e de Ana. Rafael estava no controle, pronto para os liderar, mas o olhar no rosto de João dizia que não podia hesitar. Com o envelope em mãos, ele se sentiu mais forte. Peguei! Ana e Clara fizeram um gesto, puxando o irmão e se unindo rapidamente ao plano de fuga. Enquanto passavam pela porta, João notou o jeito como Rafael se posicionou, sempre atento. Ele estava pronto para agir. Vamos, precisamos nos afastar daqui, João exclamou, e todos se apressaram. A adrenalina estava no auge, e enquanto eles saíam para o ar fresco da noite, um grupo de homens aparecia na entrada da garagem. Peguem eles, não deixem que escapem, a voz ressoava, e o medo reinou. Fugindo na escuridão, o grupo começou a correr, com o pânico sussurrando-lhes nos ouvidos. A missão agora era proteger não só suas vidas, mas os segredos que poderiam reescrever suas histórias para sempre. Para onde agora? Clara perguntou. A pressão crescia no ar. Meu avô tinha um abrigo a alguns quilômetros. Podemos nos esconder lá. Aqueles caras não precisam saber onde estamos, Rafael murmurou, sem olhar para trás, levando todos pelo caminho rochoso. Eles atravessaram uma floresta, a vegetação espessa rolando à sua volta como se fosse um cobertor protetor. Ao chegarem no abrigo, Rafael se virou e fechou a porta atrás de todos. O grupo estava cansado, mas havia uma determinação crescente em seus olhares. Eles podiam ser mais do que uma sombra, podiam se reerguer. Agora é a hora de enfrentar a verdade, Marco disse, seu tom de voz um pouco mais confiante. Ele tinha algo a dizer, algo que poderia fazer uma diferença tremenda.
E a cada passo que deram, João percebeu que a coragem não era só sobre lutar contra os opressores do presente, mas também sobre confrontar os fantasmas do passado. A jornada deles estava apenas começando, e juntos eles tinham um poder que ninguém poderia quebrar. Estamos juntos nisso, nunca deixaremos que o medo nos separe, João afirmou, olhando nos olhos. De cada membro da sua família, ele sabia que a ação estava apenas começando. Esse é o nosso momento. Vamos lutar pelo que temos e pelo que somos. E assim, em meio a desafios, eles decidiram enfrentar o desconhecido de frente. O amor demonstrado nos momentos mais difíceis se tornaria a força que os impulsionaria a reescrever suas histórias e desmantelar as sombras que os assombravam. Agora era a sua vez de brilhar, de transformar o medo em força e construir um futuro que realmente refletisse o que eram. Uma família disposta a se unir contra todas as adversidades. Esse seria seu legado, e nenhum homem ou segredo do passado poderia abalar a verdade que estavam prestes a criar juntos. E você, que esteve conosco nessa jornada, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like, isso ajuda muito a alimentar o algoritmo. Sua reação é importante, comente suas teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.